Boa tarde, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui no canal para falarmos da santa e bendita Palavra de Deus. Nós estaremos lendo no livro do Gênesis, capítulo 39. Estaremos estudando um pouco neste capítulo, pois isto está dentro do assunto que temos falado por último, sobre ministério do engano ou ministério enganacional. Podemos assim dizer que este vídeo é a parte 3 deste assunto. Temos mostrado que esse ministério do engano, levantado para enganar, isto recai sobre a serpente, não tem como desviar isso para outro ente, a não ser a serpente. Está provado nas Escrituras, começo, meio e fim, Gênesis 2, Gênesis 3, também Mateus capítulo 24, verso 24, e também Apocalipse capítulo 12, verso 9. E agora veremos aqui, não para exaltar o trabalho da serpente, o trabalho de engano, mas para mostrar que realmente esse trabalho é enganoso. E aqui está um exemplo, inclusive, de fake news ou de falsa notícia. Esse capítulo 39, acho excelente ler ele. Quando estou estudando o capítulo 39, ou mesmo pensando nele, eu me lembro de várias outras passagens na Bíblia, onde Satanás tentou fazer a mentira parecer verdade e a verdade parecer mentira. Lembra na ocasião da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que Satanás ungiu homens com uma unção para oferecer até mesmo dinheiro aos soldados para mentirem que os apóstolos, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus? Mas a mentira tem pernas curtas. Também lá em Atos 13, ainda não são as escrituras que eu vou ler aqui, mas em Atos 13, quando Elimas, aquele judeu falso profeta, também tentou se passar por um verdadeiro servo de Deus, e na verdade, inclusive o seu nome, ou seu cognome, ou assim, era interpretado como filho de Jesus, mas Paulo chamou de filho do diabo. Então a revelação chega e desmascara. Bem, aqui nós então vamos falar sobre a mulher de Potifar. A mulher de Potifar. O profeta diz que a mulher na Bíblia tipifica a igreja. Então posso dizer, toda vez que você vê aqui o que vai estar acontecendo no transcorrer dessa leitura, sobre a mulher de Potifar, ela tentando fazer a mentira se passar por verdade e a verdade ficar como mentira, então imagine uma igreja tentando fazer isso nos dias de hoje. Bom, então vamos à leitura. Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos israelitas, ou dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na mão tudo o que tinha. E aconteceu o quê? Desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher.
Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou-a, e ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Deixa eu ler novamente, é o verso 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor, que é o carcereiro-chefe. E o carcereiro-Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Gênesis capítulo 39, desde o verso 1 ao verso 23. Muito bem, preciosos, irmão, irmã, você que está ouvindo nesse instante, temos estado falando nos dois últimos vídeos, né? Vídeo 1, vídeo 2 e agora neste vídeo 3, também sobre o ministério da enganação ou o ministério enganacional, porque precisamos conhecer o nosso inimigo para combater. E então o modo de conhecer é vendo o seu perfil, vendo os seus frutos pelas Escrituras. Poderíamos estar lendo uma revista, um livro de histórias ou de relatos, tudo estaria ajudando. Mas que tal comparar escrituras com escrituras? Então, temos a verdade sólida em nosso favor. Bem, quero que este vídeo não fique longo, vamos então direto ao ponto. Eu estaria tomando alguns parágrafos de mensagens, apesar de que eu não vou ler, mas deixa eu citar na mensagem As 70 Semanas de Daniel, o volume 2, mais para o final da mensagem, o profeta cita sobre José, esse José aqui, fugindo da mulher de Potifar, que estava mentindo sobre o caráter, sobre a conduta de José, e ali o profeta dá um conselho. Estou lembrando de falar isso agora, porque já fica o conselho do profeta aqui. Ele diz para os jovens, para os homens, fazer assim, como José. Se a mulher de Potifar aparecer para você, claro, né? Se apresentando para você aquele espírito em uma outra mulher hoje, nesses dias modernos, então
o conselho é para que fujamos desta coisa, desta aparência, ainda que tenhamos que arcar com consequências, sofrer falsas acusações. Mas a atitude correta é essa de José, fugir desta coisa, fugir não só do mal, mas até mesmo da aparência do mal. Bem, vamos então a umas considerações sobre esta leitura. Bom, então vimos que a mulher de Potifar levantou uma falsa acusação sobre José. Existe um ditado popular não tem peso escriturístico, mas somente para dizer isso aqui. Há um dizer que diz que a galinha que canta primeiro é a dona do ovo. Isso quando eu era menino, quando eu era criança, saíamos no sítio procurar o ninho das galinhas, e então quando uma galinha estava cantando, havia então ali um consenso entre as pessoas no sítio. Aquela galinha que cantou primeiro costuma ser a dona do ovo. Claro que isso é apenas um ditado. Me perdoe se eu estou colocando isso mal. Mas o espírito falso tem uma característica que você pode notar. Ele levanta a acusação daquilo que ele mesmo está fazendo. Então, quem tentou José por dias, por repetidas vezes aqui na Escritura, diz Gênesis 39, né? Faço questão de refrisar para que você possa ver isso em casa com calma. Então, essa mulher tentou estar com José por várias vezes, não conseguindo. O que ela fez? Ela fez uma inversão. Ela falou, então eu já sei, eu acuso ele de que ele que estava tentando-me. E assim então ela apregoou. Então ela, a mulher, a igreja, esse espírito falso, ele apregoa falando contra, mas na verdade ele não está contra, porque aquele espírito está dentro dele, está dentro dela. Ela era uma mulher com espírito de adultério nela. No entanto, dá a impressão que ela combatia o adultério, mas era de Araque, era apenas para mostrar uma aparência. Dentro dela ela estava desejosa de praticar aquele ato errado, mas não conseguindo, acusa José. Então, falsa acusação. Veja, irmão, irmã, os verdadeiros servos de Deus, as verdadeiras servas de Deus passarão por falsas acusações também. Mas veja que José era próspero nas mãos de Deus. Em todas as posições que se colocasse José, Deus fazia o seu trabalho prosperar. No cárcere, fora do cárcere. E depois que José não contempla nessa leitura, está em leituras mais à frente, mas depois que José sai do cárcere, ele sai daquela condição humilhada para a condição exaltada no mais alto ponto ali dentro do Egito. Ele vai ser o governador do Egito. Ele vai ser o homem mais próximo do faraó. Então veja, você pode estar no fundo do poço, você pode estar no cárcere, você pode estar na condição de falso acusado, de inocente, e nenhum advogado está dando conta, até o juiz, muitas das vezes, até o mais alto grau da justiça dos homens, eu quero dizer, não consegue fazer nada por você, mas Deus vai aonde você está e exalta você novamente. E é para isso que estamos aqui, falando sobre o ministério do engano, o ministério que procura fazer a mentira parecer verdade e a verdade parecer mentira. Mas a verdade de Deus aparece e desbarata, desmonta todo esse aparato do mal. E já estarei encerrando por aqui. Me perdoe, eu teria muito que ler, muito que falar ainda daqui pela frente, mas fica então as dicas para vídeos próximos, futuros, onde poderemos estar tratando e trazendo esses casos aqui. Um deles eu já citei na mensagem, as 70 semanas de Daniel, parte 2, e posso trazer o parágrafo também para você. E também aquela questão de Elimas, né? Aquele Bar Jesus, que tinha como título Filho de Jesus, e Paulo chega pela revelação, fixando os olhos nele e diz, ó filho do diabo. Bom, então, lembramos dos 7 filhos de Cefas, filhos do sacerdote, que também tentaram fazer se passar como ministros da verdade, mas ali até mesmo um espírito do mal discerniu com aqueles homens, aqueles espíritos falaram assim, sabemos quem é Paulo, sabemos quem é Jesus, mas e vós, quem sois? E deram para cima daqueles homens, de sorte que eles saíram nus e feridos daquela casa. Então veja que a mentira não prevalece. Então a mentira não vale a pena. E servo e serva de Deus, lembra que não é possível que os eleitos, que as eleitas sejam enganados. Então encerro aqui agora,
trazendo na lembrança Mateus capítulo 24, verso 24, onde diz que levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes milagres, prodígios, que se possível fora, enganaria aos próprios escolhidos, se fosse possível. E aqui na versão King James, diz que enganaria os próprios eleitos. Só troca palavras escolhidos pela palavra eleitos. E então, que Deus te abençoe, prezado ouvinte, prezada ouvinte, prezado irmão, prezada irmã, e seja qual a situação em que você se encontra agora, o que manda, o que conta é se você é um eleito, se você é uma eleita de Deus. Você não ficará enganado ou nem mesmo será enganado ou enganada. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e volte a nos ouvir. Entre nesse canal, tem vários vídeos que você pode estar usufruindo de tremendas mensagens, poderosas mensagens que Deus tem trazido através deste recurso que a tecnologia nos dispõe. E assim, voltamos a falar, voltamos a continuar neste e em outros assuntos no nosso próximo vídeo. Até lá, que Deus te abençoe.